Sabe aquela famosa instrução de Jesus em Mateus capítulo 6, que diz: "Entre no seu quarto, feche a porta e ore"? Pois é, essa é uma das passagens mais conhecidas sobre oração. Mas o que ela realmente significa? Quer dizer que toda oração precisa ser feita em segredo? Bom, é isso que a gente vai analisar agora, para entender direitinho o que essa passagem quer nos dizer. Porque se a gente levar essa instrução ao pé da letra, surge uma dúvida bem grande. E as orações em público? Na igreja, em um grupo de amigos, estaria tudo errado? A oração deveria ser algo exclusivamente particular? Vamos direto na fonte para entender. O texto de Mateus 6, versículo 6 diz exatamente assim: "Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu pai que está em secreto." Olha, lendo assim parece uma regra bem clara, né? A oração tem que ser privada. Mas a história não acaba aí, não. Acontece que, se a gente olha para o resto da Bíblia e até mesmo para os exemplos do próprio Jesus, o cenário fica bem mais complexo. E é aqui que a análise começa a ficar de verdade interessante. A gente se depara com o que parece ser um paradoxo. De um lado, essa instrução para orar em segredo. Do outro, um monte de exemplos de orações públicas na Bíblia feitas por profetas, apóstolos e, como eu disse, até por Jesus. E aí, como é que a gente concilia essas duas práticas que parecem tão opostas? A chave para desvendar essa questão toda não está no onde, mas sim no porquê. O contexto da passagem revela que a preocupação de Jesus não era com a geografia da oração, mas com a intenção do coração de quem estava orando. Jesus nos dá basicamente duas chaves para uma oração que realmente tem valor. A primeira é a pureza da intenção, ou seja, o objetivo tem que ser a conexão com Deus e não ficar buscando aplausos dos outros. E a segunda chave é a autenticidade. A oração precisa vir do coração, ser genuína e não só uma repetição de palavras sem sentido. Então, para resumir bem a ideia, o ponto central aqui não é o lugar, e sim o propósito. Não se trata de uma regra sobre a localização física, mas de um princípio sobre a atitude que a gente tem por dentro na hora de orar. E para entender a fundo o que Jesus queria dizer, a gente precisa ver qual era o alvo principal da crítica dele. Tinha um comportamento muito específico que ele queria corrigir com essa fala. E o nome desse comportamento é hipocrisia. O que Jesus estava condenando era essa prática de transformar a oração, que é um ato íntimo de devoção, numa espécie de performance, um show para o público, só para ganhar a admiração das pessoas. O alvo direto de Jesus eram os líderes religiosos da época, os fariseus. Muitos deles faziam questão de orar em lugares públicos de um jeito bem chamativo, sabe? Tudo para ganhar reconhecimento e elogios. A crítica de Jesus era contra essa motivação egoísta, e não contra a oração em público em si. Certo. Mas como essa lição de quase 2000 anos atrás se aplica para a gente hoje em dia? Bom, o princípio por trás de tudo isso continua sendo muito, muito relevante. Então, o que a gente pode tirar de prático disso tudo? Primeiro, orar em público não é errado, de jeito nenhum, contanto que a intenção seja verdadeira. O que a gente precisa evitar é usar a oração como um palco para o nosso próprio ego. E é aí que a oração secreta que Jesus ensinou funciona como um ótimo remédio, sabe? Um antídoto contra essa tentação da vaidade. E, embora a crítica original fosse para os fariseus daquela época, a lição é universal. Essa tentação de buscar a aprovação dos outros em vez da aprovação de Deus é uma luta que todo ser humano enfrenta, não importa a época ou a cultura. E isso tudo nos leva a uma reflexão final que, no fundo, resume tudo. A verdadeira pergunta não é onde se ora, mas para quem? As palavras que saem da boca são para uma plateia humana buscando aprovação ou são uma conversa sincera e direta com Deus? A resposta para essa pergunta é o que define o verdadeiro valor de uma oração.